Motumbá, meus irmãos e meus amigos. Eu espero que todos continuem de quarentena e eu espero que todos estejam bem, mesmo diante dessa situação tão difícil que nós estamos passando. Estamos indo para o número de 23 mil mortos e é um cenário muito devastador. E por causa desse cenário, hoje eu peço a vocês que ouçam com atenção todas essas palavras que eu agora vou começar a dizer. Hoje é sexta-feira. Eu estou aqui, humildemente, toda de branco, tentando passar para vocês algum sentido que deixem a gente com fé e confiança, mesmo diante desse cenário que nós estamos vivendo tão triste. Hoje seria dia do Itan da quarentena. Hoje é quarta-feira, hoje é sexta-feira, seria dia do Itan da quarentena. Mas a partir de hoje, dia 29 de maio, enquanto durar a quarentena, às sextas-feiras, nós iniciaremos uma nova forma de comunicação com vocês, que se chamará Ubuntu da quarentena. Eu desejo, junto com vocês, ver, perceber e sentir nossos bons exemplos, que levem a uma união, a parceria, ao compartilhamento, à comunhão, à divisão, à generosidade, desprendimento, solidariedade, empatia, cooperação, humanidade. Eu desejo que esta filosofia africana, Ubuntu, seja essencial, não só neste momento de pandemia, mas que ela se prolongue além e se torne uma rotina social. Hoje, eu particularmente acordei muito mal. Eu acordei desanimada, pois eu pensei que esse projeto que eu tinha sonhado em começar hoje, que ele não se realizaria. Pois o meu companheiro de trabalho, o Marcos Verduco, que edita os vídeos e está comigo desde o princípio, ele está com problemas de saúde na família e estava incomunicável. O padre GG, da paróquia de Bom Sucesso, aqui do Rio de Janeiro, também tá com coronavírus. Ele também se confirmou, também teve a presença dele confirmada para esse projeto nosso e também estava incomunicável. E eu pensei, eu não vou iniciar o projeto sem saber, sem ter notícias deles. Eu não poderia iniciar isso. E eu acordei melancólica e quieta. Mas aí, assim que eu acordei, eu recebi notícias deles. E fiquei muito emocionada. Por Oromilá tá me dando essa oportunidade de eu estar aqui com vocês e conseguir falar, mesmo que seja dessa forma improvisada. Então eu estou feliz
de iniciar, assim, sem edição, sem nada. Vocês podem me ouvir falar de uma forma, às vezes, até meio errado, ou ter improvisos, mas eu estou feliz de falar agora e iniciar, porque eu tive notícias dos companheiros. Eu já tinha passado até um comunicado para os outros, que também estão no projeto, que a gente iria dar uma parada, até saber mais detalhes, seria depois, mais tarde. Mas eu decidi que é importante a gente continuar com nossos projetos, principalmente no momento tão difícil como esse. E o nosso projeto é falar de Ubuntu. Então eu convido vocês, agora, nesse momento, à prática do Ubuntu. Falar do Ubuntu na prática. E nós percebemos como pode mudar este momento tão importante em nossas vidas, em que estão em jogo tantas transformações. Como é que o Ubuntu pode mudar? Nós devemos refletir neste momento em que nós estamos em pausa da nossa existência, em que a pandemia nos obrigou a dar uma pausa em nossas vidas. Como levamos nossas vidas e como a levaremos a partir de agora, o que é muito mais importante. Nós tivemos muitas transformações. A pandemia nos levou para caminhos que nunca imaginávamos. Portanto, agora é a hora de realizarmos nossas transformações. A sociedade necessita dessas transformações. Percebemos que não adianta estarmos bem e termos o melhor: emprego, casa, carro. Não adianta. O mal, a pandemia, pode pegar a todos igualmente. Tanto os ricos quanto os pobres. O mal da pandemia pode pegar a todos. Os ricos, eles terão condições hospitalares e mais recursos. O pobre favelado, os moradores de periferia, os mendigos das ruas, os moradores de ruas, sofrem mais, sem hospitais, sem remédio, sem água potável, sem álcool gel, sem alimento, sem falar no que normalmente deveria ser obrigatório para toda a população, como educação, transporte e empregos. Sempre a sociedade de classe média ignorou a extrema pobreza, mas em uma pandemia não dá para ignorar. Os dados de 2018 são de que 13 milhões e meio de pessoas no Brasil vivem em extrema pobreza. Que 52 milhões e meio são pobres e que apenas 14% da população são considerada classe média baixa. Portanto, se não houver uma atuação e mudança de paradigmas da sociedade que seja profunda, nós demoraremos muito, mas muito tempo para sair da pandemia. A morte será devastadora
e não será só com os pobres, pois o vírus chegará à classe média e rica. O vírus é invisível e contra ele só a ciência, os médicos. O amparo aos pobres, a comunhão de bens básicos para manter estas pessoas com saúde é uma necessidade. Por isso, eu repito, comunhão, divisão, generosidade, desprendimento, solidariedade, empatia, cooperação, humanidade. Não só agora, mas com continuidade, sendo um modo de vida, uma filosofia de vida. Isso é Ubuntu, uma filosofia africana. Vamos iniciar falando de Ubuntu na prática, com exemplos bons que estão surgindo em meio ao caos em que vivemos. Não adianta dar apenas o conceito sem vermos e sentirmos a revolução que podemos produzir em nossa sociedade. Mesmo antes da pandemia, nossa sociedade já estava sofrida. Fome sem fim nas favelas, na pobreza extrema, povos sem hospitais. Eu sou do Rio de Janeiro e eu sei das condições dos hospitais antes da pandemia. Os jornais locais sempre falaram da dificuldade que o povo sempre teve para poder conseguir qualquer tipo de atendimento. Agora estamos sofrendo muito mais. Crianças sem escola, crianças que não sabem ler, ou crianças que estão na escola, mas que não têm uma educação de qualidade. Crianças mortas em favelas por tiroteio, como o pobre do menino que morreu em São Gonçalo. Mães matando filhos, como foi o caso da mãe que matou o filho em Santa Catarina na semana passada. O racismo presente no dia a dia. E nós não temos vitimismo. Nós não passamos por isso. Porque quando uma mulher negra, pobre, recebe demonstração de humilhação, comparação e ofensas na internet ou no meio da rua, e ela reclama, ela não se está se fazendo de vítima. Ela é vítima da sociedade. O racismo religioso, que causa muitos assassinatos. Eu já trabalhei com isso e sei como acontece. Eu já vi fotos horríveis, já ouvi situações horríveis de assassinatos por causa da religião, porque a nossa religião é feita, na maioria, por pessoas da raça negra, porque ele vem da raça negra, por tradições africanas. Feminicídios brutais, mulheres que são mortas por homens. Não existe causa para isso. Tudo isso são exemplos de uma visão horrenda da sociedade atual. Ninguém se integra com o problema alheio. Não existe isso. O egoísmo e pouco caso faz parte do nosso dia a dia. Por isso eu desejo saber como estão agindo as pessoas,
o que estão fazendo em contribuição para a nossa sociedade, principalmente agora depois da pandemia. Como nossa religiosidade e fé interfere nestas ações de solidariedade? Como será que o mecanismo da fé interfere em nossas mentes para sermos mais fortes? Teremos que ter agora, neste momento, nossa mudança social. Este é o momento para nossa mudança. A filosofia, o Ubuntu, permite isso. As ações sociais que estão sendo organizadas pelo mundo são a prova de que podemos ser muito mais do que um dia já fomos. As ações sociais realizadas nas favelas em relação à resistência contra o coronavírus, nas favelas, principalmente as que eu conheço, aqui na favela da Maré, na favela da Cidade de Deus, da Rocinha, no Morro do Alemão, em São Paulo, na favela de Paraisópolis, são exemplos concretos de filosofia Ubuntu. O projeto Voar, que era anterior à pandemia, o projeto Favela Sem Corona, o Rio contra o Corona, Correntes do Bem e tantos outros projetos que estão surgindo atualmente para o enfrentamento desse momento tão difícil em que nós estamos passando, são provas de que podemos ser melhores do que um dia já fomos. Eu quero muito que se estabeleça entre os seres humanos o valor da humanidade. Isso é Ubuntu. Esta rede de acréscimo e valor à vida de todos. No Ubuntu, um indivíduo se caracteriza pela humanidade através da veneração aos seus ancestrais, com acolhimento aos seus semelhantes, uma sociedade que seja sustentada por pilares do que eu sou, porque nós somos, é uma sociedade com essência Ubuntu. Na filosofia Ubuntu, as pessoas têm consciência de que o mundo não é uma ilha e que se algo acontece a seu semelhante, todos serão afetados. Foi o que aconteceu e que eu estava tão apreensiva com os meus companheiros, o Padre GG e meu companheiro também de trabalho, o Marcos. A fé está inserida nessa filosofia, pois tanto a fé como o Ubuntu leva à resiliência, palavra muito chave, a luta e a certeza de que tudo dará certo. Continuaremos desenvolvendo o nosso programa através das semanas. Toda semana nós teremos uma modificação até encontrarmos o ideal dele. E isso será feito através de vocês, com orientações, com sugestões, com vídeos. Vocês podem me enviar vídeos de participação na sociedade, que envolvam a todos e que melhorem a vida do seu irmão. Podem enviar vídeos para mim. Podem enviar através também do Facebook, no privado para mim, sugestões ou contato, para que a gente possa, assim, desenvolver esta rede. Serão entrevistas
e vídeos. Contento momentos de fé, de nossa religião e de outras religiões também. Não só da nossa religião, mas de todas as religiões. Esse que é o ideal. Vamos mostrar boas ações para estimular outros à prática de ótimas ações. E assim estas ações tornam-se um costume normal. Assim teremos uma nova normalidade. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Meu motumbá a todos vocês e meu muito obrigada.